Bom, esse é um teste de gravação do texto que eu vou apresentar na Sociedade Hegel Brasileira. Hegel propõe que encaremos a lógica como o automovimento do pensar, pensando a si mesmo, como se o livro fosse sendo redigido como descrição dos movimentos de uma espécie de substância nebulosa que vai se descobrindo como distâncias essencialidades e expondo, apresentando suas descobertas, constituindo uma espécie de, cito Hegel, reino das sombras, o mundo das essencialidades simples, libertado de toda concreção sensível. Esta proposta, porém, coloca um leitor a um passo do equívoco de entender a obra como defensora de um idealismo puro, em contraste a um realismo que residiria na crença de que há algo do lado de fora do pensamento, cuja reunificação seria uma tarefa ainda por fazer, e que só depois dela surgiria uma possível solução para reincorporar o valor da concreção sensível, aparentemente deixada de fora. Por não entender que, para Hegel, o pensamento é a própria extensão e matéria, os leitores e críticos de Hegel lançam contra ele a advertência que Kant fizera de que a razão, o pensamento, não pode prescindir de sua contraparte material numa síntese se não quiser desembocar no entendimento vazio, se quiser produzir conhecimento. Tentaremos mostrar na presente apresentação que esse tipo de reprimenda não cabe à obra de Hegel, pois sua noção de pensamento, como sombras, constitui um recurso apenas metodológico para a escritura da lógica, cujo objetivo é pensar sobre essa pura abstração para deixar o pensamento percorrer livremente um movimento imanente de autoexposição, o qual não seria possível caso estivesse já amarrado à matéria. Porém, essa abstração simplesmente metodológica não deve levar à conclusão de que há um pensamento separado do mundo material, constituindo um mundo de categorias abstratas mais característica de uma lógica pura ou formal, ou até mesmo da lógica transcendental kantiana, contra as quais justamente Hegel propõe uma outra solução. Mesmo em se tratando da exposição das sombras, é preciso perceber que só é possível descrever essas sombras e pensar nelas separadamente, porque elas já são desde o início sombras, não só de uma espécie de esqueleto do próprio mundo, assim como também de sua carne. Acreditamos que a leitura da lógica deve ser acompanhada desse pressuposto, o qual foi claramente explicitado por Hegel nos prefácios e na introdução da obra, talvez numa linguagem um pouco mais convoluta. Por isso, passamos agora a percorrer o trecho da lógica, que poderíamos chamar de primeiro movimento, que resulta na exposição do esqueleto e da carne da natureza física a partir dos movimentos feitos pelo pensamento, para dar melhor a entender essa situação. O movimento, que constitui parte da doutrina do ser da lógica, consiste numa espécie de narrativa, desde o puro conceito abstrato de ser até seu encontro com o mundo das coisas físicas naturais. Um encontro que cobra o difícil exercício de entender que o que se encontra já estava lhe dado desde o início, embora escondido. No linguajar hegeliano, a narrativa da lógica explicita o que já era a própria coisa desde seu princípio. Sua exposição constitui o próprio e simples automovimento do pensar imanente, que vai se desdobrando em novas determinidades a cada passo, o que constitui seu desdobramento dialético imanente, que aponta para o nascer de dentro de si para ganhar uma forma explicitada de exposição aquilo que já estava ali desde o início, porém encoberto. Ou seja, esse encontrar e expor
nada mais é que um reencontrar, uma lembrança, uma reconciliação que se mostra, na verdade, um despertar, um desvelar, semelhante ao vivido pelo príncipe do conto de fadas de Fernando Pessoa, que após uma longa peregrinação em busca de uma provável consórcia, abre aspas, ergue a mão, encontra a Hera e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Primeiro movimento, do reino das sombras até o jardim da natureza física. Das observações do próprio Hegel, sabemos que o primeiro passo da lógica é um grande elogio a Parmênides, aos budistas indianos e a Heráclito. Surgem das tentativas de descobrir o princípio da natureza nessas três origens as noções de ser, puro ser, que envolve tudo o que é, ser uno e sem alteridade, que constitui o ideal de todo o panteísmo parmenídico, do nada, que assim como o ser é sem qualquer alteridade, não por ter nenhuma determinidade, por não ter nenhuma determinidade, e o devir, inicialmente como nada que passou para o ser, e o ser que passou para o nada heraclitiano. Este último, estado de fluxo desenfreado, do qual Hegel extrai duas determinidades: o nascer, passagem do nada ao ser, e o perecer, passagem do ser ao nada. Mas deste grupo inicial de termos, Hegel extrai também uma outra possibilidade lógica que oferecerá o fio da meada dos novos desenvolvimentos de Serenada, a saber, a manutenção em tensão que reúne dialeticamente Serenada, que resulta de uma operação que ele chamou de suprassunção do dever. O resultado da suprassunção pode ser visto como o desvelamento de um novo imediato que se mostra como determinação do ser, a presença ou ser aí, possíveis traduções para o termo Dasein. Ele permanece sendo o próprio ser, porém agora carregado de uma determinidade, de uma negatividade, relação para a qual Hegel propõe como símbolo um pensamento adaptado de Spinoza, na forma de slogan, abre aspas, hominis determinatio estis negatio, toda determinação é negação, fim da citação. O ser aí é o ser determinado, mas essa determinação ainda não está desvelada nele. Ainda não temos como entender, conforme a cadeia de desenvolvimentos da lógica, o modo como a determinação vai se apresentar como já presente no interior do próprio ser aí, embora já saibamos para nós que isso deve ocorrer. Ou seja, para nós, isso é claro, e teremos de abstrair o fato de a categoria da determinação ainda não ter surgido de modo imanente, o que ainda depende da continuidade do desenrolar da exposição do livro da lógica. Abstraindo essa questão por hora, pressupomos que o ser aí tem uma determinidade, uma negação, ou seja, ele carrega dentro de si parcela ser, parcela não ser, os quais constituem uma essencialidade determinada como sua qualidade, um lado positivo de sua determinidade, dentro da qual se configura uma nova oposição entre ser determinado por uma negação, quando uma negatividade determinada como ser que não é. Desse pressuposto, surgem duas novas noções: o lado positivo do ser aí, que é sua realidade, o lado negativo dele, que é sua negação. Mas na perspectiva de uma metafísica do ser, como se encontra em Spinoza, Hegel percebe que se o determinado é negação, abre aspas, pensar e ser, ou seja, extensão e saber, as duas determinações que Spinoza tem diante de si, ele precisou pô-las como um nessa unidade, pois como realidades determinadas, elas são negações, cuja infinitude é a unidade dela, fim da citação. Em outras palavras, na perspectiva espinosista, que até esse ponto da lógica objetiva ainda é também a de Hegel, o problema do dualismo já se encontra dissolvido num monismo que não aceitará a distinção entre coisa e pensamento.
Seguimos então com o fio da meada, que permitirá surgir no interior da negação novos desenvolvimentos, a saber, a determinação, constituição e limite. Mas antes de expormos essas novas três determinações, de modo imanente no desenvolvimento da lógica, ainda será necessário dar mais um passo preparatório, que o ser aí, se o ser aí tem uma negação, será possível negar sua negação para estabelecer novamente um imediato positivo, suprassumir a alteridade entre ser aí e qualidade, desembocando num ser aí com a qualidade dentro de si, o algo, abre aspas, a primeira negação da negação, fim da citação, categoria que potencializa o surgimento daquilo que até agora pairava como pressuposição. No algo, realidade e negação estão suprassumidas, portanto, a determinidade se torna concreta. No algo, diz Hegel, chega-se ao presente mesmo, ao que se determinará como material, abre aspas, o ser aí, não como sem diferença, como no início, mas como novamente igual a si mesmo, fim da citação. Já que a diferença que constitui a qualidade, realidade e negação, foi suprassumida. Hegel exemplifica a consequência dessa passagem do ser aí para o algo, dizendo que, abre citação, ser aí, vida, pensar, se determinam essencialmente para aquilo, o algo, que é aí o que vive, o pensante, o eu, etc. Essa determinação é de importância suprema para não permanecer no ser aí, na vida, no pensar. Algo vale a representação, por certo, como um real. Fim da citação. Nesse grau de determinação concreta, o devir também muda de natureza. Já que seus momentos passam a ser o ser determinado qualitativamente, portanto, não mais um nascer ou perecer do mesmo, porém um devir em que algo passa para um outro algo. Assim, abre aspas, o algo como devir é um passar, cujos momentos são eles mesmos algo, e é por causa disso alteração, um devir já tornado concreto. Fim da citação. Cabe a esse devir concreto da alteração dar suporte a uma imanência do negativo, porque algo se altera para aquilo que ele pode se tornar. Se altera, assim, esse outro do algo, que é ele mesmo alterado. Seu outro já se encontra previsível dentro de si. O desenvolvimento dessa determinação inclui mostrar que algo, o que é como é, e o outro, o que algo pode vir a ser, são logicamente vistos inicialmente somente como dois indiferentes, um frente ao outro, colocando a negação fora de ambos. Em segundo lugar, vão ser tomados como alteridade. Algo e outro são tanto os dois algos quanto dois outros, um frente ao outro. Isso implica, numa perspectiva analítica exterior, que já os podemos perceber para nós como diferentes, um algo e um outro, numa comparação, embora essa comparação ainda seja exterior a ambos. Mas, em terceiro lugar, surge uma perspectiva de alteridade imanente, tanto que incorpora essa diferença da comparação ao algo quanto ao outro, e ainda abre para eles que sejam tomados como isolados, cada um em relação a si mesmo, abstratamente, como fez Platão. E aqui Hegel projeta para a alteridade de algo e outro a dualidade do mundo das ideias e do mundo da matéria, de modo análogo ao que Platão, quando tratou da díade, do demiurgo que produz o mundo dos múltiplos e que se infere, o que se infere pelo fato de Hegel fazer referência explícita em nota dessa passagem ao termo platônico to heteron.
De modo que, abre citação, o outro, apreendido unicamente como tal, não é outro de algo, mas o outro nele mesmo, isso é, o outro de si mesmo. Tal outro, conforme sua determinação, é a natureza física, ela é o outro do espírito, fim da citação. O modo dialético como se dá essa identidade é que algo e outro são determinados um em relação ao outro, mas aquilo que se altera entre um e outro, abre aspas, não está determinado de nenhuma maneira diversa, mas da mesma, para ser um outro. Portanto, no mesmo, ele se junta apenas consigo mesmo. Fim da citação. O resultado dessa unidade do algo consigo mesmo, espírito e natureza física, é possível, visto que, abre aspas, ele está posto como refletido em si com o suprassumir do ser outro, como algo idêntico a si, fim da citação. Ou seja, é um mesmo que passou a carregar seu outro como diferença dentro de si, de modo imanente, o que lhe permite, ao mesmo tempo, não deixar de ser igual a si, nem diferente de si mesmo, no mesmo movimento. Ou seja, ele carrega em si uma contradição. Abre aspas, algo se conserva no seu não ser aí, é essencialmente um com ele e essencialmente não um com ele, fim da citação. Nessa contradição, o não ser aí do algo é também ser para outro, o que o coloca numa perspectiva exterior de alteridade frente a tudo mais. Mas ser outro já está também dentro de si, o posto na nomenclatura da doutrina da essência hegeliana. Por ora, como ainda não estão a dispor da narrativa da obra as determinações da essência, persiste a narrativa sem explicitar essa relação, mas Hegel já pode dar um nome a ela, o ser em si. Quando o ser em si está na sua relação com outro, ele já é ser para outro. Para Hegel, ser em si e ser para outro já estão carregados de determinações. Isso só pode acontecer porque essa reflexão dentro de si é um ser posto, algo que, abre aspas, contém de modo determinado a flexão para trás já ocorrida, final da citação. A menção à reflexão para trás consiste numa marca inequívoca da pressuposição da presença da essência, doutrina que só será vista adiante na obra, o que torna por ora, não ser possível explicar em pormenor como a coisa se dá. Fim da citação. Retomando o curso possível de desenvolvimento por ora, o, abre aspas, ser em si e o, abre aspas, ser para outro, fim das aspas, abrem um espaço interno a ser preenchido não mais por uma comparação, e sim pelo desenvolvimento negativo no interior do próprio algo. É nesse lugar que surgem as noções de determinação, constituição e limite. A primeira delas, a determinação, já havíamos considerado para nós anteriormente, é o que marca o algo como sua negatividade, aquilo que a determina. Ela é uma de três negatividades. Determinação é aquilo que constitui as diferenças entre ser em si, o que nega tudo o mais, e o ser para o outro, o modo como o ser se relaciona com tudo o mais. A determinação está em algo e o qualifica nessa tensão entre o em si e o para outro. Ela está fletida dentro do algo quando é pensada como uma essencialidade simples, portanto, uma qualidade do próprio algo, sua determinação. Essa determinação se estabelece como negação do seu ser para outro. Mediado assim, o exemplo que Hegel apresenta é que, abre aspas, a determinação do ser humano é a razão pensante. Fim da citação. Porém, nessa determinação, evidentemente, a qualidade é uma universalidade, pura potência, possui algo que é em si dentro dele mesmo, ou seja, é o ser humano visto como universalidade da espécie. O algo, entretanto, é o concreto, que se expressa nessa universalidade de modo presente, em seu ser aí. Portanto, cabem a ele determinações outras estabelecidas na relação com sua alteridade, como o mundo da natureza. Assim, por exemplo, o ser humano de 3 anos não tem sua determinação da racionalidade atualizada em seu outro natural. Essa lacuna entre universalidade e singularidade dá ensejo ao surgimento da noção de constituição, um rebaixamento do universal ao finito, visto que se trata do lado contingente do ser,
o que depende de suas condições de desenvolvimento. Abre aspas. A constituição pertence àquilo que o algo é em si. Com sua constituição, algo se altera. Fim da citação. Mas essa alteração não é mais uma alteração que se sustentava sobre o conceito interior, recaindo numa determinação que não só será dialeticamente estabelecida entre determinação e constituição, como também resultará que essa dialética tem um lado negativo, que pode receber novas determinações a partir da própria constituição. Por exemplo, no caso da determinação do ser humano, a qual se transforma historicamente. Determinação e constituição formulam os limites do ser. O que se observa no ser é essa negatividade que se apresenta no limite. Limite é uma determinação complexa e paradoxal, que representa para algo o não ser do outro que se limita nele, mas também a finitude de si mesmo e ainda a potência de si mesmo, já que é desse limite que algo pode se tornar outro, já que ele é o momento negativo do algo. O limite é, assim, o puro paradoxo da constituição, o ser no momento em que ele não é mais um puro negativo. Assim, o limite do espaço abstrato total é o ponto, o limite do ponto é a linha, o limite da linha é o plano, e o limite do plano é o espaço tridimensional total. O limite é o lugar da mudança qualitativa. Assim, ele é paradoxal, o lugar em que ser não é, em que o ser é não ser. Assim, o limite de um é 2, visto que se outro um se aproxima do primeiro, eles se tornam 2. Porém, não acontece que o primeiro um se torna 2 ou que o segundo um se torna 2, mas os dois uns se tornam 2 num mesmo. Portanto, 1 mais 1 virar 2 ocorre no mesmo ato em que dois uns se tornam um 2 só. Ao mesmo tempo, se temos 1 e o dividimos pelo meio, o próprio ato da divisão resulta em 2. O limite é esse negativo, difícil de delimitar, porque é de sua natureza ser paradoxal. Porém, desde que entendido dialeticamente, ou seja, em sua contradição, sem que isso seja motivo de escândalo, o limite tem também suas qualidades, ainda que negativas, de modo que o limite do 5 nunca poderá ser um par. Limite é aquilo que determina o algo, mas é também o que o relaciona com o que ele não é. Avançamos desta maneira na exposição da doutrina do ser, até o ponto em que Hegel vai finalizar o capítulo sobre o ser aí, descrevendo ainda: barreira deve ser finito infinito. Vamos deixar o aprofundamento desse tema para um outro momento, visto que ele implicaria uma complexificação do debate sobre idealismo, em especial porque é um momento da exposição em que próprio Hegel apresenta uma nota de elogio ao idealismo que nos levaria muito além dos propósitos aqui colocados. Teremos então de nos contentar somente em enunciar que a barreira nada mais é que um limite, dentro do qual, porém, já se enxerga o que está para além dela, um dever ser. E que Hegel usa desse recurso para concluir que, se o determinado é finito, o que está para além de sua barreira, evidentemente, tem de ser o sem limite, ilimitado, o infinito. Assim se fecham as determinações da finitude e se abrem outras da infinitude, que serão desenvolvidas no capítulo sobre o dever ser. Mas consideramos que já avançamos o suficiente para problematizar a questão dessa apresentação, qual seja, analisar se essas determinações se encontram divorciadas da matéria, constituindo uma perspectiva idealista, ou se estão já permeadas da matéria, configurando uma perspectiva materialista. Com o desdobramento do algo, enquanto espírito, idealismo, que é o próprio outro como natureza física, materialismo, esperamos ter demonstrado o modo como Hegel pretende ter superado o dualismo, idealismo, materialismo, a partir da exposição de um desenvolvimento que coloca idealismo e materialismo como o mesmo, ou seja, o idealismo como imanente ao realismo, numa perspectiva que lembra o sínodo de Aristóteles. A ideia de imanência recíproca entre matéria e forma.
Retomamos, assim, a hipótese de que a questão já se encontra em si mal colocada, por ser uma questão antes presente em filosofias de cunho dualista, como a kantiana, entre outras, porém pouco pertinentes no caso de filosofias monistas, como é o caso da apresentação hegeliana. A insistência da acusação de idealismo contra Hegel só se suporta a partir de uma visão exterior ao sistema e dualista, que tenta emendar uma fissura que ela própria projeta sobre a obra, mas que a própria obra não tem. A doutrina do ser tem, em seu primeiro movimento, Ser e Seraí, uma metafísica do ser, em outras palavras, uma metafísica das coisas, metafísica do cosmos, na qual seu radical materialismo sempre se defronta com limites idealistas que precisam ser explorados. Já em suas inserções, no radical idealismo sempre se defronta com limites materialistas. A doutrina do ser é monista. Nos limites do finito se encontra sempre um infinito. Nos intestinos do infinito sempre nos deparamos com o cosmo finito. Ela é uma doutrina espinosista que se depara desde seu primeiro movimento, que tentamos reproduzir, com uma substância infinita e indiferente ao que se produz nela. Em distintos outros momentos, essas confrontações monistas entre materialismo e idealismo voltam a se apresentar ao longo da obra. Ser em si e ser para si será o primeiro reencontro. Mas desse embate retornará na quantidade, novamente na figura do finito e do infinito, e até na medida, nas figuras da medida e do sem medida. Finalmente, na dobra interna da filosofia objetiva, frente ao materialismo predominante no ser, se oporá o idealismo predominante no pensamento, na essência, na reflexão, abrindo o volume relacionado à doutrina da essência. Por fim, dos inúmeros desdobramentos imanentes da essência, se chegará a um pico de tensão monista com a emergência da categoria de substância, em que finalmente Hegel tem de encarar olho no olho o sistema de Spinoza para superar os limites da filosofia objetiva, abrindo o céu da filosofia subjetiva no interior imanente do próprio desenvolvimento do pensamento, que ganha, assim, a liberdade. Muito agradecido pela atenção de vocês. Essa imagem aqui, ela tenta representar exatamente o que foi dito. À esquerda, uma perspectiva dualista, de que existe algo fora do cosmos, um motor imóvel, representado pelo Rafael, alegoricamente, como uma senhora que roda a esfera celeste. Em contrapartida, à direita, as aberturas de obturador, que foi o que nós tentamos sutilmente por baixo do nosso pano de fundo de apresentação e mostrando que o obturador ia se abrindo e conforme ele ia se abrindo, ele ia desvelando aquilo que já estava ali desde o início, só que não estava aparente porque o obturador estava muito fechado. Mas quanto mais ele se abre, mais aparece uma totalidade que desde o início já estava ali presente. Então, recuperando a frase agora do Fernando de Pessoa, para fechar, o espírito, em busca daquilo que o Hegel chamou de noiva do espírito, que seria a natureza física, né? Como diz o Fernando Pessoa, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia nessa imagem aí que representa esse encontro de uma dualidade monista, né? Por meio da formação desse rosto. Obrigado, então, a todos. Agora sim, fechando a apresentação.